Gálatas capítulo 5. Aleluia, Jesus. Aleluia. Seja Deus louvado. Gálatas capítulo 5, o versículo é o 7. Glória a Deus. Todos acharam de amém? Pastor Carlos Reinaldo Bom Som, leia para nós, por gentileza. Corrieis bem. Quem vos impediu de obedecer à verdade? Mais uma vez, por gentileza. Corrieis bem. Quem vos impediu de obedecer à verdade? Amém. Por isso, vou sentar todos no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amados em Jesus Cristo, a verdade é que nós estamos em uma grande carreira. Vocês vão entender. Porque Paulo, ele vai enfatizar muito sobre essa situação. E é verdade que nós temos por base a palavra do nosso Deus. Nós sabemos que ela é a nossa bússola, é ela que nos direciona, é ela que nos orienta e nos faz entender e conhecer a Deus. É óbvio que a gente fica meio que preocupado, porque nem todos querem ouvir a palavra de Deus. Permita-me abrir um parêntese aqui. As pessoas estão muito entusiasmadas com profetas e profetisas. As pessoas estão muito entusiasmadas com essas coisas. Não sou contra nada disso. Mas nós precisamos entender que o que nos faz conhecer a Deus é a sua palavra. Se você não tem a palavra de Deus como regra de fé, precisa entender isso aí. E às vezes as pessoas estão muito preocupadas com isso. Aqui em Papagaios, pelo menos não na minha gestão, a gente não tem visto muito essas farofas que tem por aí. Eu chamo isso de farofa porque são coisas passageiras. Essas coisas não fundamentam ninguém a Deus. Mas a palavra de Deus sim. A palavra de Deus sim. E Paulo vai dizer: corrieis bem. Por que vos impediu para que não obedeçais a verdade? Eu quero trazer a temática aqui porque a vida nossa como cristão, principalmente nós que somos líderes, obreiros, obviamente que todos nós exercemos alguma coisa na casa do Senhor. E a nossa vida, eu falo sempre que ela tem que ter começo, tem que ter meio e tem que ter fim. E dentro dessas
verdade, nós precisamos entender que a nossa vida com Cristo, ela precisa ser fundamentada nessa situação, porque muitas das vezes as pessoas ficam perdidas, desorientadas, sem saber o que quer para a sua vida. As pessoas, talvez por falta de entendimento, ou por falta até mesmo de conhecer a Deus no seu íntimo ou no seu profundo, as pessoas ficam perdidas, sem saber o que vai fazer com a sua vida. Estou falando hoje para crentes, até porque da portaria até que o altar, assembleamos para a glória do nome de Jesus. E para nós, eu não me canso de dizer, e enquanto Deus me deu fôlego de vida, eu vou falar a respeito dessa palavra. Que aceite ou não, mas eu ainda desconheço uma outra denominação que tem tantas verdades como a igreja para a qual nós escolhemos para servir a Deus. E dentro de tudo isso, com tantas ferramentas, tantas coisas lindas que nós temos para desfrutar, e muitos batem cabeça, não sabem o que quer para a sua vida. E existe uma outra situação, é que quando a vida ministerial, ou cristã em si, ela vem a ter uma interrogação no seu trajetar. Essa interrogação dá uma liberdade das pessoas pensarem muitas coisas ao nosso respeito. É por isso que nós precisamos entender os propósitos de Deus. E muitos, eles param no meio do caminho, outros param quase que chegando no fim, outros vão e param, outros às vezes começam a andar e também param. Mas não foi para isso que Deus nos escolheu, não foi com esse propósito que Deus nos escolheu. E a pergunta da temática é: por que parou de correr? Porque a gente faz essas perguntas, parece que nós estamos jogando palavras no ar, mas se você for olhar o contexto da nossa vida, tem alguma coisa atrapalhando nós já estamos mais perto de Deus. Antes de entrar aqui, até mesmo na introdução, deixa eu dizer algo. Isso aconteceu conosco, onde nós estávamos pastoreando. Uma determinada pessoa, uma irmã, nós éramos vizinhos. A casa que eu morava, ela tinha um grande terreno, mas grande terreno no centro da cidade. Terreno que vale milhões. E a família, todo mundo resolveu fazer
um puxadinho ali. Mas era um terreno muito grande, de muitos mil metros quadrados. E a irmã estava muito que agitada. Colocava problema em tudo que ela via, o que estava em volta dela. Seus filhos, seus gêmeos, seus netos, etc, etc. E ela crente. Glória a Deus. E ela crente. Caminhava. Quarta estava na doutrina. Sexta estava no culto chamado culto da vitória. Domingo na escola dominical. À noite estava no culto, crente. E chegou um dia ela, lá em casa agitada, e fez o seguinte pedido assim: olha, peça a Deus, eu não estou aguentando mais, para tirar todos os problemas, aquilo que está me perturbando, para Deus tirar tudo de perto de mim, que eu não estou aguentando mais. Ok, minha irmã, nós vamos orar. Nós foi orar. Agora chuta quem que foi que Deus tirou. Ela foi morar com o Papai dos céus. E a família dela continuou no mesmo local. Tivemos que fazer o velório da irmã. Porque às vezes as pessoas estão batendo cabeça. Sabe, eu me arrepio e temo muito a Deus com essas palavras. Porque as pessoas estão batendo cabeças, sem saber o que quer para a sua vida. As pessoas, irmãos, entendam isso. Nós não estamos aqui para brincar de crentes, não. Nós não estamos aqui para fazer ou contar a história da carotinha, não. Nós estamos aqui para viver uma vida cristã, uma vida santa, diante do nosso Deus. Bater cabeça, nem quando nós estávamos no mundo, nós ficávamos batendo cabeça tanto, porque lá no mundo já estava definido, é isso que eu quero. Mas aqui na casa do Senhor, nós não precisamos disso. E tem muita gente se perdendo. Tem muita gente sem direcionamento. Estão achando que está com todas as verdades na tua vida e está morrendo, está morrendo. E o orgulho dele está tão grande que está levando ele para o Seol. E ele está com todo o orgulho, achando que ele está certo. Não está certo, não. Nós precisamos entender uma coisa: Deus é Deus, nós somos apenas feitura dele aqui na terra, e pela bondade dele, nós nos reconhecemos como Senhor e Salvador da nossa vida, e o nosso nome está escrito no livro dele. Aí a pessoa está se achando que sei lá o que é. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 20, versículo de 1 a 4, uma história bem conhecida e cantada. Por gentileza. Isso, 20, João 20, 1 a 4. Ou não tem o João 20? Tem, não? No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava, e disse: levantaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde puseram. Então Pedro saiu com
foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Amém. Todos estavam na mesma caminhada. Só que tem gente que quer mais chegar mais perto de Deus, quer chegar lá mais rápido. Se toda ansiedade fosse essa, seria bom demais. A gente ouve muito sobre isso. Mas o inimigo está colocando lá na roça, nós falamos uma tapa, né? Aquele negócio que coloca no cavalo aqui assim. O inimigo tem colocado isso. E nós, como cristãos que somos, nós estamos numa carreira constante, dia após dia. E essa carreira ela é unicamente para nós alcançarmos o prêmio da santa vocação. E se nós não estivermos com isso no nosso coração, aleluia, alguma coisa não está bem. E a vida nossa como cristão, ela tem que ter uma finalidade para tudo isso. Porque senão nós vamos ficar sem entender. E está tudo aqui para nós entender. E a nossa corrida, ou a finalidade dessa corrida, ela tem que ter um propósito. Sem propósito não funciona. Porque a pessoa está naquela vida, eu não sou de informática não, mas eles ali já criam uma situação da sua mente. Olha, hoje meu dia vai ser assim, 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 e não deixa Deus direcionar nada na sua vida. Eles estão fazendo só aquilo que vai saciar os seus próprios prazeres, mas não está sendo guiado pelo Espírito. Aleluia, Jesus. Primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 24 a 27, por gentileza. Capítulo 9, versículo 24 a 27 de 1 Coríntios. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um que recebe o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. E todo aquele que luta exerce domínio próprio em todas as coisas. Ora, eles fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como indeciso, assim combato, não como batendo ao ar, antes me subjugo o meu corpo e o reduzo à submissão, para que depois de pregar a outros, eu mesmo não venha ficar reprovado. Pronto, acabou. Carreira sem propósito não funciona. Eu sou uma carreira, tá? Mas qual é o propósito dela? Aonde é que eu vou chegar? Aonde é que eu vou chegar? Aonde é que eu quero chegar? Porque senão vai ser aquele negócio, eu levanto, eu como, eu sei lá, e está tudo certo. Deixem-me tirar vocês, ou alguém da caixinha aqui agora. Entenda isso, que Deus não quer tirar você dentro dessa caixinha. Deus não quer ver você dessa natureza se oprimindo a si mesmo.
sem propósito de vida, sem perspectiva de vida. Deus não quer ver você dessa natureza. É óbvio que aquele que se alista, ou aquele que é um bom atleta, ele vai erguer a sua cabeça, ele vai ir para cima, ou seja, ele vai sair daqui, ele vai ir com o propósito de ser vencedor, porque se ele não tiver o propósito de ser um vencedor, a sua carreira está sendo em vão. Então, pelo amor de Jesus, saia dessa caixinha. Jesus Cristo, ele não quer ver você dentro dessa natureza. Jesus Cristo quer ver você bem. Jesus Cristo quer ver você bem. Jesus Cristo quer ver você de cabeça erguida. Jesus Cristo quer dar o melhor para a sua vida. Mas pelo amor de Jesus, enxerga ele de uma outra maneira. Glória a Deus. As pessoas perderam o temor a Deus. E tem uma miséria hoje terrível, que é aquele negócio: se eu não vou com a cara do caso, eu não vou com a sua cara, e pronto, acabou. Ninguém tem que agradar a ninguém. O único que vai agradar, se é que vai te agradar, mas da maneira dele, não do seu jeito, é a pessoa do nosso Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia. Nós precisamos entender esses propósitos de Deus. Aleluia. Paulo vai dizer: correis de tal maneira que alcanceis. Agora, se eu não correr, eu vou alcançar o quê? A Bíblia Sagrada vai dizer assim: o reino dos céus, ele é tomado à força. Agora, acha que Deus vai entregar o seu reino para qualquer um? Acha que de qualquer natureza? É preciso entender isso. Estamos numa grande carreira. Aleluia. Carta de Paulo aos Hebreus. Eu vou acelerar para mim concluir isso. Capítulo 12, verso 1 e 2, por gentileza. Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhos, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos arrodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Aleluia. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Obrigado. Corramos, mas corramos com perseverança. É o que eu disse aqui na introdução. Tem muita gente se perdendo, sem saber o que quer para a sua vida. Tem muita gente matando a si mesmo, sem saber o que quer para a sua vida. A vida cristã está muito além daquilo que nós possamos imaginar. É por isso que eu estou dizendo: nós vamos sair de dentro dessa casinha. Nós vamos enxergar a verdade como ela é. Porque senão vai perecer um monte de gente por falta de entendimento. E nós não estamos aqui para dizer mito.
Nós não estamos aqui para isso. Aleluia. Aleluia. Corramos com perseverança. Corramos sempre olhando firmemente para o autor da nossa fé. Aleluia. Parar não é a solução, não, gente. Parar agora não é a solução. Aleluia. Nós estamos na reta final, pastores. Agora a reta eu vou parar. É porque eu não gostei de fulano, eu vou parar. Não faça isso, pelo amor de Deus. Você está suicidando. Você está entregando a tua alma para Satanás. E não é isso que Deus quer para a sua vida, não. Nós não estamos aqui para agradar a homens. Nós estamos aqui para agradar a Deus. Viva uma vida santa diante de Deus. Se você agradou A, se agradou B, o problema é dele. Mas vive uma vida santa diante do teu Pai. Aleluia. As pessoas estão se perdendo. Na reta final estava se matando. Na reta final, igreja, nós estamos na reta final. Nós não estamos aqui para viver para sempre. Jesus Cristo vai voltar. E você está dizendo, eu vou parar. Não pare, pelo amor de Jesus Cristo. Aleluia. 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 Isso é um grande perigo. Isso é um grande perigo. Eu fico preocupado, porque eu sempre na minha vida, eu sempre me preocupei em estar perto de Deus. Eu estava conversando com o nosso Eli ontem. Eu vim de Sete Lagoas, pensei no dia ontem bastante tribulado. Médicos, situações na nossa sede. De médico eu tive 2 ontem, conciliei, graças a Deus, tudo isso. Chegando aqui em Papagaios, alguma coisa estava batendo no carro. E eu fui lá, parei na oficina. Olharia o que estava batendo ali. Graças a Deus não era nada de grave, não, só o pediatra que soltou, o camarada parafusou, está novo, graças a Deus. Mas só que nesse meio tempo, se eu vou aproveitar e vou alinhar esse carro. Só que quando eles estavam alinhando, vem a minha mente, olha o que é gostoso, como é gostoso estar ligado a Deus. Vem a minha memória tantas coisas que está aqui dentro da Bíblia Sagrada. Tanto que os nossos pais na fé sofreram para nos colocar de pé. E aquilo ali me deu uma crise de choro lá dentro da oficina. Eu falei assim, criou, você segura aí, porque o que esse povo vai pensar? Você, esse homem desse tamanho, chorando de um nada aqui dentro aqui. Mas que tem a presença de Deus, irmão, onde é que ele estiver, ele vai derramar as lágrimas diante do seu Pai. Seja crente, pelo amor de Deus. Nós não somos mais meninos não, irmãos. Chega de leitinho, chega de dedeira, toma um caldo mais forte. Vamos ser crente, como diz Paulo, vamos ser macho, vamos ser homem, vamos para cima. Há um Deus que cuida da nossa vida. Aleluia. Hoje de mimizentos, né? Tanto de mimizentos que tem por aí afora. Ela sai dentro dessa caixinha, pelo amor de Deus. Viva uma vida santa diante do seu Pai. Aleluia. Estou se embaraçando. Falando de embaraço, 2 Timóteo 2, 3 e 4, por favor. Falando de embaraço.
Aleluia. Última 3 de 4. 2, 3 e 4. Pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, bracenos, desobedientes a seus pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Aleluia. E nós sabemos o que é isso? As pessoas se embaraçam com tudo isso. E é uma obra de Deus tão linda para ser feita aqui nessa terra. Ainda ontem, conversando com o nosso pastor presidente, contando algumas verdades aqui, eu falei com ele com muito temor. Por conta de a igreja está prejudicada. Por conta de miserável. A igreja toda geme. Embaraça com coisas. E esquece que nós representamos alguém que é excelente aqui sobre essa terra. Nós representamos aquele que é santo aqui sobre essa terra. Não está nem aí. Ah, meu filho, deixa eu dizer uma coisa. Há uma palavra de João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu filho, para que todo aquele que deve crer não pereça, mas tenha vida eterna. Mas eu também preciso tirar você de dentro dessa caixinha, porque também está escrito: ai daquele, esse ai de Deus tem um peso tão grande, esse ai de Deus tem um peso tão grande, e a igreja não vai sofrer por conta de nenhum miserável aqui sobre essa terra. Há um Deus que cuida da noiva dele aqui sobre essa terra. Que Deus tenha misericórdia da igreja dele aqui nessa cidade, nesse vasto campo, com mais de 120 igrejas. Não se embarace com negócios dessa vida, porque a verdade é que vai chegar um dia que vai chegar o fim. Vai chegar o fim. Tem um hino nosso. Quando eu falo nosso, o que é nosso? E vai dizer que posso ter as mãos vazias. Com Jesus eu me encontrar. Muitas almas poderiam ao Senhor apresentar. Amém, Jesus. E o bom da vida é quando nós, cristãos que somos, é usar as palavras de Paulo em 2 Timóteos, agora o capítulo 4, versículo 7, por gentileza. Eu vou acelerar, eu queria que eu não conseguiria finalizar. Combati o bom combate, acabei a carreira com a terra. É bom isso, né? Quando morre um cristão, é lá a coroa, né? Combati o bom combate. E essa carreira, ela tem um fim. A qualquer momento vai findar para nós aqui nessa terra. E será tão bom nós usarmos essa palavra de Paulo, ou alguém usar essa palavra de Paulo a nosso respeito. Esse homem e essa mulher, ele combateu o bom combate. Saudoso pastor José Maria de Paula, desbravador do Evangelho ali em Matosinhos.
uma estrutura gigantesca. E eu digo que 70% de toda aquela estrutura, pastor José Maria de Paula deixou ali, inclusive a nossa sub-7. Homem honrado, homem que temia Deus. Pastor José Maria de Paula, pastor Carlos, era aquele que é o seguinte, a gente chegava ali, a gente já chegava, ele recebia ele com aquele sorriso, e muita gente aceitava: vamos orar, meu filho, vamos orar, vamos tomar café, vamos orar, meu filho, vamos orar. Pastor José Maria, nós estamos indo embora, ora aí, meu filho. A vida cristã, mas é diferente demais, tem mais coisas por aí fora, se embaraçando com coisas que está tirando a pessoa da presença de Deus. As pessoas estão se matando, achando que está certo, não está certo, está errado. Aleluia, aleluia. As pessoas estão se matando. Aleluia. Espírito Santo de Deus. Nós não vamos ler muitas referências aqui, apesar de que aqui tem muitas. Mas Deus disse para Daniel, no capítulo 12, versículo 1 e 2. O resumo é: ele disse para Daniel, tu, porém, vai até o fim. Repito, tem muita gente se perdendo por aí. Tem muita gente se perdendo por aí. Aleluia, Jesus. Em rápidas palavras, tu quer ver um cidadão que se embaraçou com tudo aqui. Olha, leia Juízes, por gentileza. Juízes capítulo 16, versículo 4, acho que é isso. Olha o embaraço. Pode ler, quem vai ler? Depois disso, se afeiçoou a uma mulher no vale de Serique, cujo nome era Dalila. Isso mesmo, obrigado. Olha só para vocês verem. Eu falando de ele aqui, ó, cara. O cidadão tinha tudo para dar certo. O cara já nasceu. Olha o cara de novo. O cidadão, ele já foi escolhido desde o ventre da sua mãe, com uma missão. O cara de novo, misericórdia, vai sair o cara mesmo. Se embaraçou todo. Se embaraçou todo. Aleluia. E ele tinha a presença de Deus sobre a sua vida. Aleluia, Jesus. O cidadão matou um leão sem nenhuma arma. Ele foi lá e tirou a vida do leão sem nenhuma arma. Aleluia. Tu tem noção do que é isso, irmão? Ele foi ali em Gaza e arrancou todos os portões. O camarada era muito
camarada tinha um Espírito de Deus sobre a tua vida. Aleluia. Uma queixada de jumento, ele derrubou 1000. Não me pergunte como que foi, mas o texto vai dizer assim: com 300 raposas, ele colocou fogo na seara dos filisteus. Mas se embaraçou por conta de uma cidadã. Se embaraçou todo. Eu não vou ser juiz de ninguém, mas uma coisa eu digo a vocês: cuidado. Não se embarace com nada nessa vida. É soberano. Aleluia. Deus é Deus de recompensa. E Ele tem recompensa para os vencedores. Deus tem recompensa para os seus. Nosso hino: eu quero trabalhar para o meu Senhor. Nosso saudoso pastor Anselmo Silvestre, o hino que ele, dificilmente o culto que ele não cantava: enquanto é dia, vou trabalhar para meu Senhor que tanto fez para me salvar. Eu não sei cantar mais não. Estou falando de uma pessoa que desbravou o Evangelho de Jesus Cristo aqui nesse estado de Minas Gerais, mas dizendo assim que há uma recompensa para os vencedores. Apocalipse 3:21, por gentileza. Já estamos chegando no fim. Eu não vou concluir tudo aqui, mas por gentileza. Ao que vencer, eu lhe concederei. Ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Aleluia. É o que vencer, tá? Não é para qualquer um, não. Não é para meia boca, não. É para os vencedores. Passaram por tantas dificuldades, sofreram calúnias, sofreram difamações, assim como os nossos pais, como os nossos irmãos, que muitos deles mortos por conta do Evangelho do nosso Senhor Jesus. Eu disse aqui no domingo, acredito que a maioria estava aqui, é que na verdade nós estamos esperando essa bem-aventurança, e ela vai chegar mais cedo do que nós possamos imaginar. Eita Deus poderoso. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. 2 Timóteo 1:2. Há uma coroa à nossa espera, e essa coroa chama-se coroa de justiça. Quem lê aí, por favor? 2 Timóteo 1:2. A Timóteo, amado filho,
Graça e misericórdia e paz da parte de Deus, e Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia, Jesus. Obrigado, querido. Coroa da vida. Essa é uma recompensa pela fidelidade que nós evidenciamos para Cristo aqui nessa terra. Tem muita gente que está achando que vai chegar lá de qualquer natureza. Não vai chegar lá de qualquer natureza. Sai dentro dessa caixinha. Tiago 2. Aleluia, Jesus. E outro vai abrir lá em 1 Coríntios 9, para nós finalizar aqui. Meus irmãos, tende grande gozo quando caídos em várias tentações. 1 e 12. Leia de novo, por gentileza. 12 ou 1 e 12. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Aleluia. Sai de dentro dessa caixinha. Essa caixinha está matando muita gente. Esse aqui é o meu mundo. Na minha vida quem manda sou eu. Aleluia, Jesus. Isso é um grande perigo. Na vida, Deus sempre vai colocar pessoas como tutores das nossas vidas. Entenda isso. Aleluia. 1 Coríntios, quem leu aí? O outro vai abrir lá em 1 de Pedro, capítulo 5. 9, 24 a 27. Nós vamos ler só as primeiras de Pedro e já vamos finalizar aqui em nome de Jesus. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só que recebe o prêmio. Correi de tal maneira que alcanceis. E todo aquele que luta exerce domínio próprio em todas as coisas. Ora, eles as fazem para alcançar uma coroa incorruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como indeciso, assim combato, não como combatendo ao ar. Antes me subjugo o meu corpo e o reduzo à submissão, para que depois de pregar a outros, eu mesmo não venha ficar reprovado. Pronto, acabou. Palavra linda, né? As pessoas estão se batendo de cabeça. Tem pessoas falando de desentendidos. Eu não quero ser culpado de ninguém. O pastor foi omisso e não falou as verdades de Deus aqui nesse altar. Tomamos cuidado. Tem algo lindo nos esperando. Aleluia! Lá no fim. Tem algo lindo nos esperando. Mas não vai receber de qualquer natureza. As coisas corruptas aqui na terra se conquistam. Mas vai ser corruptíveis, não. E o caminho você sabe muito bem. Vai ali dentro do seu quarto, fecha as portas e vai falar com o seu pai.
Deus tem muitas respostas para dar para você. Fica batendo cabeça não, pelo amor de Jesus. Finalizo eu dizendo para nós, pastores, capítulo 5. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 2 a 4, por gentileza. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por própria ganância, mas de ânimo pronto. Você viu até o 4? Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançarei a incorruptível coroa de glória. Há sobre nós, pastores, obreiros, líderes da casa do Senhor, um peso grande de responsabilidade. Repito, não estamos aqui com história de carochinha, com jargões para saciar o nosso ego. Estamos aqui para viver uma vida íntegra diante do nosso Deus. E a coroa está nos esperando. É só para os vencedores. Aleluia. Coloque sobre os seus pés, por gentileza. Eu não vou ler mais aqui, respeitando o horário. Mas lembre-se de uma coisa: existe um Deus que cuida dos seus. E nós, noiva do Cordeiro, noiva do Cordeiro, desperta, desperta. Isso é um grande perigo. As pessoas estão perdendo o temor a Deus. Estão perdendo o temor a Deus. E Deus é aquele que está vendo tudo. Ele está vendo tudo. Para os pés do seu Pai. Deixa Deus te revelar coisas profundas ali.